Graça e paz, boa noite, Boa mais um noite. dia, mais um Mais um dia. estudo, mais uma heresia não. Heresia não, heresia com os meninos, com a gente Ah, não tem é, heresia não. aqui é a partir, quando tem menina aqui você fica tranquilo, não vai ter A gente heresia. é. Então é isso, pessoal, mais um dia de estudo, mais uma terça aí que a gente se reúne para poder aprender mais um pouquinho e espero que vocês estejam gostando. A gente já está se encaminhando daqui a pouquinho para a reta final, já passamos da metade. E hoje, Thalita, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar do capítulo 9, do capítulo 10. O capítulo 10 é muito conhecido, mas a gente vai aprender bastante coisa legal sobre ele. Isso aí. Eu vou orar para começar. Eu sabia que ia ter um debochinho. Orar e a gente vai dar início à nossa aula, porque nós não somos os meninos que gostam de ter 2 horas de aula. A gente gosta de... A gente é objetivo. Objetivo, libera o conteúdo, vocês absorvem aí, a gente estuda junto e pronto, e acabou. Entendeu? Isso aí, vida que segue. Ali, entendeu? 30 horas no negócio. 30 horas de estudo. Ainda bem que... Deixa pra lá. Vamos orar. Fecha aí seu olhinho, pega a sua Bíblia se você não pegou, corre lá e vamos dar início. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse estudo que se inicia. Que o Senhor possa abrir, Deus, nossa porta de entendimento. Que nós possamos, Deus, usar tudo aquilo que o Senhor ministrar em nossos corações para exaltar o Teu nome, para Te engrandecer, para que o Senhor seja cada vez mais, Pai, reconhecido em nossas vidas. Que a Tua palavra venha dar frutos em nossos corações. Que possamos, Pai, cada vez mais desenvolver, Pai, a Tua verdade. Que possamos, Deus, guardar a Tua palavra no nosso coração. Eu abençoo, Deus, a Thalita, que vai estar conduzindo esse estudo. Abençoo todos aqueles que estarão assistindo, Pai. E te peço, Pai, que nós possamos sentir a Tua presença enquanto aprendemos de Ti, Pai. Que o Senhor possa ministrar algo novo, Deus, para nós. Algo além do que temos estudado, que o Senhor venha nos revelar. Espírito Santo, muito obrigada. Que o Senhor possa nos convencer da palavra. Que o Senhor possa ministrar em nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Vai que é tua. Vamos lá. A gente, semana passada, o Matheus trouxe um estudo, né? E esse estudo teoricamente é continuação, porque é na mesma época. Então a gente vai ver que a cidade, né, no contexto aqui, só para a gente se situar, né, a cidade vai estar vai estar movimentada, que está tendo uma festa, né, a festa dos tabernáculos. Então, a gente vai começar no capítulo 9, e eu queria que você abrisse comigo aí João 9, se você não abriu ainda. João 9, a gente vai ler no versículo do 1 ao 3. Eu selecionei alguns versículos pra gente ler, não dá pra gente ler tudo, até porque a gente vai falar de 2 capítulos, então eu vou tentar ser o máximo objetiva. Só pra gente se situar também, esse é o 6º sinal de Jesus. Eu falei do primeiro, falei de um outro sinal também, nem me lembro, eu falei de sinal. Ou terceiro. Acho que foi esse mesmo, o segundo. Não me lembro, mas eu falei de sinal e esse é o 6º sinal. Ela quer João, todos os sinais. Eu quero todos os sinais. Eu vi falando dos sinais, é verdade. Foi da cura do oficial do rei, lembrei agora. E eu tô falando de sinal, esse é o 6º sinal. Lembrando que João, ele relata cerca de 7 sinais. Jesus fez muito mais sinais, né? Só que ele relata especificamente esses sinais. Falei muitos sinais. Vamos lá. Vamos ler aqui o versículo 1, do capítulo 9. Diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Até aí. Então a gente vai ver que os discípulos, eles questionam a Jesus a respeito daquilo que aconteceu na vida daquele homem, porque ele já era cego, ele nasceu cego. E aí ele vai e pergunta: Jesus, mas quem pecou, ele ou seus discípulos, ou seus pais? Aí Jesus vai responder: não,
Porque, assim, eles associavam, né, a questão da doença, da enfermidade ao pecado, e não necessariamente era assim. E nesse caso é um contraste com o capítulo 5, que a gente até falou, né, do paralítico, que Jesus fala para ele assim, Jesus cura aquele homem, e quando Jesus cura aquele homem, Jesus fala assim, não peque mais para que não te aconteça coisa pior, né? Então, naquele caso, a gente entende, né, de acordo com o texto, que provavelmente tinha a ver aquela enfermidade dele com o pecado. O pecado Mas, como um castigo divino, né? Sim, Mas, tipo assim, nesse momento aqui, a gente vê que não tem a ver com isso. Eles não poderiam associar dessa forma, até porque o garoto nasceu com cego de nascença, era cego de nascença. Então, Jesus vai e fala que não, que isso aconteceu para que a glória de Deus, para que as obras de Deus se manifestassem na vida daquele homem. Então, tudo estava planejado. Então, se a gente lembrar do que Samuel falou domingo, da soberania de Deus, na soberania de Deus, isso já estava milimetricamente ajustado para que Jesus encontrasse aquele homem e para que a obra de Deus se manifestasse naquele homem. Então, é muito importante a gente destacar isso. Na soberania de Deus, dentro do conhecimento de Deus, era necessário que isso acontecesse e aquele homem encontrasse Jesus e fosse curado, né? O interessante também, que eu acho que é legal a gente trazer pra gente, é que Jesus vai falar sobre isso, para que a glória de Deus se manifestasse naquele homem, através daquele homem, né? Através da sua cura. Porque a gente vai ver ao longo da Bíblia, eu tenho observado isso muito, 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 que tudo aponta para glorificar a Deus. O Filho glorifica o Pai, o Pai glorifica o Filho. E é o tempo todo isso. E a gente vai ver lá mais pra frente que vai dizer que tudo porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então é tudo para ele, tudo gira em torno dele. Não tem para onde correr, né? Então, isso que aconteceu aqui foi para que Deus fosse glorificado, para que Deus fosse engrandecido, e a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Que tudo que a gente faça, né, possa glorificar a Deus. Esse precisa ser o fim, pelo menos precisa ser, mesmo que não seja ainda, a gente tem que orar e procurar e crescer em Deus e tal, né, e aprender de Deus até que isso aconteça, até que tudo que a gente faça, né, seja para glorificar a Deus. Por exemplo, a minha faculdade, meu trabalho, tudo, o meu casamento, tudo precisa glorificar a Deus, tudo precisa culminar nisso, né? Então, isso é muito interessante que eu separei aqui pra gente. Então, Jesus encontra aquele homem, Jesus faz uma laminha, cospe no chão, né? Faz uma lambinha, passa no olho daquele cego e diz pra ele ir até o tanque de Siloé para se lavar. O tanque de Siloé, só pra gente se situar. Era como não é um tanque igual o tanque de área de serviço, né? Era como uma piscina com degraus, né? Então, não era o tanque da sua casa, era um tanque mesmo que as pessoas tinham essa questão de se lavar. O tanque de Siloé, ele vai até lá, entende-se que ele foi acompanhado para aquele lugar, tipo, tinha alguém meio que guiando ele, até porque ele ainda era cego e estava com lama nos olhos. Para ele chegar nesse lugar, ele teoricamente teria que ter mais ou menos uma ajuda, não que a pessoa levou ele, mas a princípio a gente entende que teve alguma pessoa meio que acompanhando ele. É importante a gente destacar isso também. E aí ele volta cego, né? E as pessoas que conheciam ele ali daquele lugar começaram a se questionar: ué, aí ele tá enxergando? Como é que foi isso? O que aconteceu? Porque o cara era cego desde sempre. E ele vivia ali, as pessoas conheciam ele, sabiam mais ou menos quem era ele. E ele aparece enxergando de novo, eles começam a questionar, né, e tal. E aí levam ele até os fariseus. Aí você já viu, né? Um homem curado por Jesus, levado aos fariseus, curado no sábado. Aí dá pano pra manga. Aí não tem como. Briga. Então, esses homens, eles... A Juliana é muito engraçada. Esses homens, eles começam a questionar, né? Pô, como assim? O que aconteceu? E esse homem, ele começa a falar que foi curado. E beleza, fui curado, foi um homem que me curou. E aí aqueles homens não conseguem acreditar e começam a questionar e pedem
e chamam os seus pais, né? Os pais daquele homem. E aí esses pais vêm e, deixa eu ver aqui. E tiram o pescoço da reta. E tiram o pescoço da reta, exatamente isso. No versículo 32, deixa eu ver se é isso mesmo. Não é no 32. Eu botei aqui, mas eu tô ficando doida. Ah, não, versículo 20 e 21, perdão. Né, chamaram os pais do cego e eles falaram assim. Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade, poderá falar por si só, por si mesmo. Então eles, lavo minhas mãos. Pulo do barquinho, igual a Juliana. Porque eles não queriam se meter nisso, porque isso podia custar o pertencimento deles à comunidade judaica. Então, eles podiam existia um combinado entre os judeus, né, os fariseus, que quem confessasse Jesus, né, como filho de Deus, quem cresce em Jesus, assim, explanado, seria expulso, né, da comunidade judaica. E ser expulso era algo muito sério. Naquele tempo, ser expulso não era que nem a gente ser expulso da igreja hoje. Fazia muita diferença, era muito sério, custava muito. E a gente vai ver que 2 homens, né, na história aqui que a gente, no livro de João e outros livros também, 2 homens que criam em Jesus, mas não explanavam, que é Nicodemos e José de Arimateia. Eles não explanavam porque eles tinham medo dessa questão dos homens expulsarem eles da sinagoga, daquela comunidade judaica. A expulsão, ela podia ser de 30 dias, podia ser ou por um período indefinido, ou para a vida toda. Então era algo muito relevante para eles, né? Custava muito, custava muito confessar Jesus e assumir Jesus assim, abertamente. Então eles lavam as mãos, se vira com ele que ele já tem idade para responder. Ele se resolva aí com vocês. Então, eu acho interessante a gente destacar isso, porque às vezes a gente também age dessa forma, né? Às vezes vai custar uma amizade, às vezes vai custar um namoro, às vezes vai custar muitas coisas que a gente acha que é importante, a gente confessar Jesus publicamente com as nossas atitudes. Então a gente às vezes se esconde, né? Mas isso custa muito. Na verdade, pode custar a gente aceitar e crer e confessar Jesus publicamente, pode custar num momento alguma coisa, mas vai valer muito eternamente. E negar Jesus assim no momento para proteger uma coisa que a gente tem, que não é de Jesus, que Jesus não aprova, lá na frente pode custar muito. Então é legal a gente também prestar atenção nisso, não se esquecer desse detalhe, tá? É muito importante. Aí os pais deles vão, né? Eles começam a questionar de novo o homem, coitado. E estão perturbando o homem. E aí o homem, né, o ex-cego, ele vai falar, quer saber? De uma coisa eu sei, antes eu não vi, agora eu vejo. E é isso que importa. Exato. Eu não via, não enxergava. Pô, passei a vida toda sem enxergar e agora eu tô enxergando. Fantástico. Divino. Porque era difícil para eles enxergar o sobrenatural que Jesus podia produzir. Então, eles focavam tanto nas leis, focavam tanto naquilo no que sábado. Estavam tão presos a isso que eles não conseguiam contemplar e enxergar os verdadeiros milagres que estavam sendo produzidos ali, diante dos olhos deles. Sim. E tipo assim, não interessa. Eu fui curado, cara, eu não enxergava. Eu nasci, vivi a vida inteira sem enxergar e vocês estão questionando uma besteira dessa. Tipo assim, se a gente fosse parafrasear, né? Coisas assim, igual do capítulo 5, né? O paralítico. Isso. Cara, as pessoas viam aquele cara paralítico por muitos anos e o cara de repente sai andando. O que choca eles é o cara ser o cara ter sido curado no sábado e não o fato do cara ter sido curado. Entendeu? Exatamente. Atribui importância àquilo que nem tem tanta. Exatamente. Por pura
ganância, por pura soberba, né? Eu não sei, não dá nem pra explicar. Por pura cegueira. Cegueira total. Cegueira é surreal. Total. Então no versículo 32, a gente vai ver que esse homem vai falar assim: desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Então, ele reconhece, né, que, alguma coisa, não é possível que ele seja tão ruim assim, não é possível que esse homem seja do capeta, porque nunca ninguém curou um cego de nascença, o cara me curou, e vocês estão questionando, né? Então, depois disso, esse homem responde esse homem tem umas respostinhas tipo da Juliana. Um ex-cego bem chateado. Um ex-cego bem chateado. E ele é expulso. Eles expulsam ele. E aí Jesus vai, encontra com ele novamente. E aí Jesus se pergunta pra ele, né? Ele pergunta pra ele no verso 35: você crê no Filho do Homem? E aí ele vai e responde: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então Jesus se apresenta para ele como Filho do Homem, aquele que havia sido esperado por muito tempo por todos eles, como Salvador, aquele que viria tirar o pecado do mundo. Então esse homem, ele crê em Jesus, ele vai e diz: eu creio, Senhor, e o adorou. E isso não foi escondido de ninguém, isso foi ali aberto, muita gente viu, muitos judeus viram. Então ele custou, né? Ele foi expulso, ele na frente de todo mundo confessou que Jesus era de fato o Filho de Deus, né? O Filho do Homem. E interessante, quer falar? Não, pode continuar. É que eu senti você respirando assim, eu pensei que tu ia falar. É porque eu tô respirando assim mesmo. Graças a Deus. Não, é porque quando a pessoa vai falar, né, que ela puxa o ar. Mas beleza. Porque eu tô congestionada mesmo. Tá ruim. Então, a gente vai ver que é legal a gente comparar com a mulher samaritana um fato. Porque no diálogo entre a mulher samaritana e Jesus, a gente vê que existe uma crescente da revelação de Jesus sobre ela, né? Ela vai percebendo Jesus cada vez mais profundamente. E aqui é da mesma forma. Então, eu não vou ler de novo os versículos, mas eu vou falar aquilo que aquele homem identificou em Jesus e o versículo. E aí vocês anotem se vocês quiserem, porque eu acho muito legal. Também é uma coisa que vai crescendo, é crescente a revelação. No verso 10 e 11, esse homem identifica Jesus como homem, né? No verso 17, ele identifica Jesus como um profeta. No verso 33, ele identifica Jesus como um homem de Deus. E no verso 38, ele identifica Jesus como Filho do Homem e Senhor. É uma crescente. E eu sempre digo isso porque eu aprendi isso, vivo isso, percebo isso, né? Observando que a revelação que a gente tem de Jesus, de Deus, né, do Espírito Santo, é uma crescente. Precisa ser uma crescente. Se não é uma crescente, tem alguma coisa errada. Da mesma forma é a nossa santidade, a nossa forma de viver. Se a gente continua fazendo, depois de não sei quanto tempo de cristão, de leitura de Bíblia, de oração, se depois de um certo tempo a gente continua igualzinho que a gente era, tem alguma coisa errada. Porque isso, a nossa santidade, o nosso conhecimento de Deus precisa ser constante e crescendo a cada dia mais. Não pode ser uma coisa que vai regredindo. Se estiver regredindo ou estiver estacionado, tá errado. Tá errado. Procura alguém para conversar, porque não pode ser assim. Precisa ser uma crescente. A gente vai sempre sendo aperfeiçoado, crescendo. Não pode ser, tipo, parou, estacionou ou regrediu. Isso não existe, tá? Então, a gente tem que prosseguir e crescer no conhecimento de Deus. Assim como esse homem cresceu no conhecimento, na revelação de Deus. Alguma observação, Ju, quer fazer? Ou não? Quando você voltou aí e fez a comparação com a mulher samaritana, eu confesso que eu fiquei fazendo outros tipos de comparações também. Eu sou uma pessoa que fiquei encucada, eu assumo. Se alguém tiver, como a gente está falando aqui de estudo, assim, eu vou me dar a liberdade de questionar junto com vocês. Por que a saliva? Eu lembrei que Jesus oferece para a mulher samaritana a água, né, da vida, Boa. da vida eterna. E eu fiquei pensando, poxa, de Jesus flui essa água.
Então, quando ele cospe, assim, não vejo como um ato nojento, mas eu vejo como ele Aham. um pouco d'água que ele tem, Tá, sabe? isso. E usando para que a água para aquela mulher traria salvação e a água para esse homem também trouxe, porque ele pôde enxergar não só fisicamente, mas ele conseguiu também abrir os seus olhos espirituais, como você falou, que teve um encontro aí que ele foi reconhecendo Jesus gradativamente. Então eu atribuo a questão da saliva, dessa água, como algo muito mais poderoso, até porque se a gente for trazer para o nosso entendimento do que é saliva é a água mais limpa que tem, é a água mais pura que tem. Então, assim, quando Jesus faz esse ato de dar a sua saliva, eu não vejo como algo nojento, assim, como algo... Não, pelo contrário, eu vejo como ele doa parte da água viva que ele tinha para trazer revelação, salvação para aquele homem também. Mas isso daí é um pensamento totalmente pessoal, não há nada que comprove isso. Mas é bem interessante, eu gostei bastante. Gostei muito, de verdade. Esse é um pensamento que surgiu ontem ao ler. Muito bom, muito bom. Eu gostei. Matheus vai gostar também, que gosta de coisa de doido. Verdade. Pode continuar. Isso aí, tu já fechou o capítulo 9, não? Eu fechei o 9. Ah, tá. Tu vai falar? Porque na minha Bíblia ela fala muito a respeito de cegueira física, remetendo esse homem, e cegueira espiritual, que seria a cegueira que está sendo trazida aí pelos fariseus. Eles eram tão apegados às leis que eles não conseguiam enxergar o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Filho de Deus ali diante deles, porque aí faz um parâmetro da cegueira natural e física e da cegueira espiritual, que impede de ver a revelação do Filho de Deus. Engraçado, porque esse homem era um homem que era tipo um mendigo, né? O cara não era o conhecedor, que nem eles eram, e quanto que eles estavam cegos. Então, não significa o fato de você conhecer tudo que está escrito na Bíblia, tudo que você está enfiado na igreja, não significa que você está enxergando de fato a Deus, né? Nos últimos versículos do capítulo 9, Jesus até tem um diálogo com esses fariseus e ele fala no final, né? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Entendeu? Meus amigos. Ou seja, vocês que não querem enxergar. Como é que pode, né? É engraçado, mas... Engraçado assim, é curioso, né? No sentido de curioso. Tipo, os caras conheciam, esperavam muito por isso. E quando aconteceu... Está ali diante deles, mas aqui Jesus até mostra que enxergar também é uma questão de escolha, é uma questão de opção. Você escolhe enxergar ou não. E é assim hoje em dia também. Jesus está aí ainda, opera milagres, Jesus ainda se revela, Jesus ainda faz transformações, mas você escolhe ver ou não. Isso aí. A gente às vezes se faz de cego, né? Finge que não tá vendo, mas no fundo a gente sabe que tem alguma coisa errada. Isso aí. Isso aí. Thalita, agradeço comigo, a oportunidade. Então tá bom. Então a gente vai agora pro capítulo 10. A gente já ouviu muito falar sobre o capítulo 10, porque a gente sempre ouve falar que Jesus é o pastor das ovelhas. A gente sempre ouve falar que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então a gente vai falar sobre esse capítulo. O capítulo 10 tem uma relação bem interessante com o capítulo 9. Vocês vão perceber isso. No capítulo 10, eu vou fazer da seguinte forma, que eu achei que é a forma, acho que mais didática, mais fácil da gente compreender, tá? Então a gente vai, primeiro, Jesus vai contar como é que eu posso explicar? Naquele tempo, Jesus às vezes se comunicava com as pessoas, né? Jesus se comunicava com as pessoas de acordo com a realidade dessas pessoas, né? Então ele vai falar de uma realidade que eles viviam, estavam acostumados, né? Então hoje, por exemplo, Jesus vai falar sobre aqui na cidade, se fosse naquele tempo, né, falar sobre pastor de ovelhas e tal, talvez não seria dessa forma exatamente, não sei.
mas Jesus sempre se adequava à realidade que eles viviam para que eles compreendessem uma realidade eterna. Então, Jesus vai falar sobre o pastor de ovelhas, sobre as ovelhas, vai falar sobre o mercenário, vai falar sobre o ladrão. E para ilustrar, né, claramente a realidade do reino de Deus, uma realidade do reino de Deus. Então, a gente primeiro vai falar sobre esses personagens que Jesus cita, né? Que tipo, são personagens, como eu falei, que é o pastor, as ovelhas, o mercenário e o ladrão. E depois eu vou citar alguns tópicos interessantes do texto, do capítulo 10, que eu achei legal pra gente conversar aqui. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Só para a gente se situar, aqui Jesus vai falar sobre aprisco. Aprisco era um local onde as ovelhas elas ficavam, né, guardadas. Então, estava estudando, até indico vocês a ouvir uma pregação do Hernandes Dias Lopes. O cara é muito inteligente. Eu, particularmente, quando eu vou estudar alguma coisa assim, eu gosto de estudar, tipo, com ele, com o Nicodemos. Eu acho eles muito inteligentes. Eu acho bem legal. E ele tem uma pregação que é o Bom Pastor. E ele vai comentar lá que naquele tempo, na Palestina, existiam 2 tipos de apriscos. Um aprisco bem grande, que ele era usado no inverno, e nas outras estações do ano tinha apriscos menores, onde o próprio pastor era a própria porta. Então, eu acho que isso é uma curiosidade, só uma curiosidade, mas que talvez faça sentido quando você estiver lendo. E é bem interessante que Jesus vai se comparar também com a porta, né? Então, como pastor e como porta também. Então, eu acho legal essa curiosidade. Quer falar, Ju? Que eu senti. Não, Jesus é a porta, Jesus é o acesso. Isso aí. Então, beleza. Então, a gente vai falar do pastor. O pastor, qual é o papel do pastor? A gente vai falar do papel de cada um desses personagens. Não sei qual palavra usar, eu vou usar personagem. Vai na fé. O pessoal tá entendendo. Isso aí. Então, o pastor, a função dele era proteger, era cuidar, era guiar as ovelhas, era conduzir as ovelhas. A função do pastor, ele conhece as ovelhas, cada uma, ele chama pelo nome. Então, eu percebo aí essa pessoalidade, essa personalidade também, né, de cada um. A gente vê que um Deus tão grande, tão soberano, mas conhece a Juliana, conhece a Thalita, conhece todo mundo que está ouvindo, conhece pelo nome, conhece cada detalhe. Isso é muito, muito bonito, muito grande, né? Muito, muito além do que a gente consegue imaginar. A gente não consegue nem imaginar algo tão, tão soberano, tão supremo. Então, o pastor, Jesus se compara a esse pastor, e o pastor, ele é o cara que conduz, como eu falei, que guia, que protege, que está sempre ali. E particularmente o capítulo 10, assim, tocou muito meu coração. Eu estava estudando nessa segunda vez, que eu tinha lido há um tempinho atrás o capítulo. Eu estou lendo João, na verdade terminei ontem. E quando eu li pela primeira vez João 10, pra mim, tipo, eu li, entendi e tal, legal. Mas tem coisas que a gente lê que entra no nosso coração, né? Às vezes a gente leu a vida toda, mas tem horas que entra assim de um jeito. Então, dessa vez, o capítulo 10 foi muito legal, assim, pra mim. É muito, muito importante pra mim. Então, a gente entendeu que o pastor, ele conduz, né? Ele guia, ele faz tudo. As ovelhas, por sua vez, elas ouvem a voz do pastor, elas seguem somente a voz do pastor. Elas não são guiadas por nenhuma outra voz. Elas são guiadas somente pela voz do pastor. Então, elas ouvem a voz do pastor e elas são guiadas por essa voz. E interessante que a ovelha, né, a comparação que Jesus faz, né, a ovelha, ela é um animal frágil, é um animal que não tem muita capacidade de se defender. Tá tudo bem? Ah, tá. Tá caindo o microfone? Perde seu raciocínio, não. Tadinha. É o Samuel, né? Vai dar tudo certo. Samuel, se você estiver ouvindo... Olha só, Samuel. Você vai ver só. A Juliana tá lutando agora, hein, gente? Se prepara. O inimigo que se levante. Mentira, o inimigo que lute. Ele vem contra mim, eu vou contra ti com a luva e no nome de... Ai, meu Deus. Só a gente tem uma bobeira, né? Toda vez que a gente vai dar aula, a gente fica rindo. É um som do riso. descontraída. É. A gente tem
Unção do quarto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, então tá. Então, a ovelha é um animal que precisa de cuidado. A ovelha, ela se dispersa muito fácil. A ovelha, o animal em si, ele é muito frágil. Ele não consegue, ele não é um animal que se defende, né? Então, ela depende totalmente do pastor. Totalmente. O terceiro personagem que a gente vai falar é o mercenário. E quando a gente ouve mercenário, a gente já pensa que é a pior das pessoas, né? Mas nesse caso, nesse sentido aqui de mercenário nesse tempo, o que é o mercenário? É um pastor contratado. Por exemplo, é um cara que é contratado, ele é pago, né, para substituir ali por um momento, por um tempo. Então, ele tem o mesmo papel, né, de cuidar ali das ovelhas e tal. Só que o problema do mercenário é que quando chega, Jesus vai citar isso também, se você for ler, você vai ver, que quando chega o perigo, ele, mete o pé. Então, ele está interessado nas coisas dele. Ele está interessado até certo momento, ele faz ali o que tem que fazer, mas quando a coisa aperta, ele, mete o pé. Entende? Então ele foge, ele não tem esse senso de proteção, esse senso de cuidado, de condução, igual do pastor. Então é legal a gente dar uma comparadinha com o que estava acontecendo no capítulo 9. Com os fariseus, né? Se a gente for observar, eles, até certo ponto, eles estavam ali cuidando do povo de Israel. Mas se a coisa apertasse, talvez, né? Por quê? Porque eles não tinham aquele senso de cuidado, assim como um pastor tem, assim como Jesus tem, né? Então, beleza. Então a gente vai pro ladrão, que a gente sempre ouve falar. E de fato, muita gente compara, associa esse ladrão a Satanás e tal. Sim, também é uma característica dele de roubar, matar, destruir, uma característica dele. Mas nesse caso aqui, nesse sentido, eu creio que Jesus esteja falando sobre liderança, sobre pastoreio, sobre, né, essa questão, essa comparação. Mas também pode ser associada a isso. O ladrão, ele é para matar, roubar, ele destrói. Ele não serve as ovelhas, ele não está preocupado com as ovelhas, ele está pouco se importando com as ovelhas. Então ele é completamente contrário ao que o pastor é, a que Jesus é. Então tá, Ju, quer falar alguma coisa? Pode seguir. Beleza. Aí. Beleza, então no verso 9, agora a gente falou sobre, né, isso. Eu creio, como é claro a gente falando aqui, a gente percebe que Jesus é de fato um bom pastor. E no finalzinho a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Que Jesus é um bom pastor e que, por sua vez, Jesus cuida, protege, conduz, mas por sua vez, as ovelhas também precisam, assim como Samuel falou no domingo, existe a soberania de Deus, sim, Deus é soberano acima de tudo, mas também existe uma responsabilidade sobre nós, né? Uma coisa não anula a outra. Então existe uma responsabilidade das ovelhas, né? As ovelhas, elas conhecem a voz do pastor e são guiadas pelo pastor. E por sua vez, o pastor vem, né? E as protege, as guarda, e as conduz. Então, beleza. Então esse ponto a gente já passou. Eu queria que vocês lessem comigo o verso 9. Verso 9 do capítulo 10. Deixa eu só beber uma água. Versículo 9 do capítulo 10. Diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu acho muito interessante que no livro de João a gente vê muito. Na última aula que eu dei também falei sobre isso. Que a gente vê muito essa questão de Jesus falar abertamente, claramente, sempre que ele é o único caminho para a vida. Nele está a vida eterna, ele é a vida eterna, ele é a vida, ele é o caminho. A gente vai ver isso se repetindo muitas vezes no Evangelho de João. Muito mesmo. Qualquer coisa eu leio e eu falo, caramba, de novo. Então Jesus se apresenta sempre para os judeus, para todos, dessa forma, sendo o caminho, sendo a vida. E Jesus fala abertamente, é através de mim. Somente através de Jesus, como a gente falou no início. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Só tem como ter paz com Deus, só tem como a gente se reconciliar com Deus
né? Através de Jesus. Jesus é o único caminho, o único lugar. Não tem como, não existe como chegar até Deus em paz, com paz, se não for por meio de Jesus. Então isso sempre foi claro e continua sendo uma verdade. Isso não mudou, tá? Essa verdade, ela continua, ela permanece para sempre. Que Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Então a gente sempre associa Jesus à vida eterna, porque ele sempre está ligado a isso, ele sempre se apresenta dessa forma. Então, no versículo, agora a gente vai para o versículo, cadê? 28. Diz assim, Jesus vai dizer: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebata, as ovelhas, né? Do 27, perdão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, o Pai deu as ovelhas a Jesus, ao bom pastor. Ninguém pode arrebatar essas ovelhas da mão de Jesus. Isso é muito fantástico. Isso pra mim é assim, a gente vai lendo, vai estudando, vai aprendendo, a gente vai vendo que tem coisa assim que, nossa, cara, que verdade, que peso, que lindo que é isso, né? Ninguém pode nos arrebatar da mão de Jesus. Se pertencemos a Jesus, né? Cremos em Jesus e somos ovelhas de Jesus. Ninguém pode arrebatar a gente das mãos de Jesus. E aí Jesus vai falar mais uma vez que é a vida eterna, mais uma vez. Em um capítulo já falou 2 vezes, assim, que eu parei para ler. Que é a vida eterna, que ele que dá a vida eterna e que ele é um com o Pai. Ele está falando isso abertamente para todo mundo ouvir. Eu e o Pai somos um. Então, mais uma vez, na última vez também eu falei sobre isso, que ele e o Pai não dá para separar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não tem como separar. Colocar um no canto, outro no outro. Eles são um. Não dá pra sabe? Não tem como. Então, Jesus sempre vai falar dessa unidade que ele tem com o Filho, com o Pai, e o Pai com o Filho. E ele vai falar isso abertamente, que eu e o Pai somos um. Eu toda hora te pergunto que você ia falar uma coisa, porque eu vejo você fazendo assim, eu fico com medo de estar falando muito rápido. Tô ficando já até fanha. Daqui a pouco eu tô falando assim. Eu tô vendo você falando assim. Eu tô bem. Beleza. Prejudicadinha por causa do tempo. Tadinha da Juliene. Então a gente leu do 27 ao 30. Vamos no 32, 33. Diz assim: mas Jesus lhes disse. Por que os judeus queriam apedrejar ele? Porque ele falou que ele era o Pai e ele era um. Então para eles isso era absurdo. Então Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Então os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. E pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Cara, é engraçado, assim, curioso, como porque eles esperam. Tem cada fariseu, né? Só de ler. Porque assim, eles esperavam por isso o tempo todo. Esperaram isso. A história, né? Diversas profecias anunciavam isso. Eles aguardavam por isso. Mas Jesus vai dizer no Evangelho de João que se viesse um homem falando que era a parte de Deus, mas buscando a glória para si mesmo, eles iam crer. Mas como Jesus não estava buscando a própria glória, mas a glória do Pai, eles estavam nem lá. Então para eles não fazia sentido. Para eles era tipo assim, que Jesus tinha que, o Messias, né, tinha que vir como, pô, governei, tal, eu sou o cara, eu vou governar e tal. Então eles confundiam aquilo que, tipo assim, o governo mesmo de Jesus, assim, completão, pleno. Não sei se essa seria a palavra certa, mas isso na segunda vinda. Eles estavam tomando isso como a primeira vinda de Jesus. E não foi bem assim como eles queriam que fosse que aconteceu. Então, para eles, tipo assim, as obras de Jesus era testificada, né, aprovada por Deus. E aquilo que Jesus fazia, só um Deus podia fazer naquele, tipo, se a gente for ver, um Deus que tinha que fazer. Transformar elemento, curar uma pessoa completamente à distância, tantas outras coisas, curar um cego de nascença. Era um cara que
não é possível, entende? Então, Jesus mesmo fala que as boas obras, né, que ele fez no nome de Deus, eles estavam... Por que eles estavam querendo apedrejar ele? Por causa dessas boas obras? Eles não, porque... Aí eles responderam, não, é porque você está dizendo que você é Deus, que você é filho de Deus, sendo apenas um homem. Então eles não conseguiam reconhecer Jesus, mesmo depois de tudo. Mesmo depois de... Eu cheguei a citar isso aqui também no meu comentário bíblico. Diz que mais de 3 mil profecias se cumpriram na primeira vinda de Jesus. Então, se eles conhecessem de fato a lei, se eles fossem submissos de fato a Deus, se eles estivessem atentos mesmo, eles teriam reconhecido, mas não reconheceram. Aprove Deus fazer dessa forma também, né? Deus é soberano. Mas assim, a gente vê assim, chega a ser meio que absurdo, né? Eles questionaram as boas obras, eles ignoraram as boas obras, os frutos de Jesus, eles ignoraram completamente. O problema deles era, não, porque você se diz filho de Deus. Mas ele tava... pode falar. Tô te interrompendo. Não, pode falar. É porque também eu tento olhar com olhos de empatia. A gente tá lendo sobre isso e pra se gente fosse a gente também, né? Nós estamos olhando de fora, mas a gente acaba fazendo certas coisas muito semelhantes a ele hoje. Exatamente. Hoje a gente ainda acaba É verdade. Fazendo. Por quê? Porque eles entendiam que Jesus ia vir, ia destruir o Império Romano, sabe? Ia ser a salvação deles, o Império de Jesus ia abalar tudo, enfim. Não que não tivesse abalado, mas não atendeu às expectativas que eles criaram. Entendeu? E muitas vezes a gente faz isso hoje em dia. Nós queremos ver Jesus atuando de uma forma, nós criamos uma expectativa a respeito de Jesus e ele vai lá e corresponde de uma forma diferente à que nós estipulamos ou muitas vezes a que nós impomos para ele, entendeu? Eu quero que o Senhor... Eu quero assim, assado. Desse jeito, e faz cartinha, e fala eu quero. E a gente quer doutrinar Deus às vezes, né? Quer doutrinar, quer botar Deus numa coleira e falar assim, ó, é assim que faz. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada, sabe? Como se nós com a Bíblia fôssemos a lâmpada e nós passamos a mão ou nós oramos e ele é obrigado a atender os desejos dos nossos corações. Quando na verdade não é assim que acontece. Jesus tem sua maneira de agir, Deus tem a sua maneira de operar e é o que a gente fala e tem sido muito falado nesses dias e acredito que seja uma realidade que o Senhor quer que nós venhamos a entender, quer que a igreja seja ministrada a respeito disso, da soberania dele. Sim, exatamente. Então assim, nós falamos dos fariseus porque hoje a gente tem pleno entendimento do erro que eles cometeram, da cegueira espiritual que eles tinham, mas que Deus nos livre de hoje nos comportar dessa forma, porque Jesus ainda está presente. Sim. Jesus ainda está aqui, ele está aqui nesse estudo, ele está aí na e vai casa. Voltar. Em breve voltará. Né? Muito em breve voltará. E será que estamos preparados para recebê-lo? Será que quando ele vier... Ou será que estamos distraídos? Exatamente. Quando ele vier, será que ele vai vir da forma que você imaginou, da forma que você deduziu, que você estudou? Enfim. É isso aí. Nós não podemos criar condições para que Jesus venha atuar, mas nós devemos nos submeter à forma que ele quiser atuar, à forma que ele quiser se mover. Nós devemos ouvir a voz do nosso bom pastor e obedecer e pronto. E ponto final. E ponto final. Então, essa questão dos fariseus, ela tem que nos trazer não só críticas a eles, assim, eu sei que despertamento, mas né? Trazer um despertamento. Será que estamos nos comportando como esses fariseus? Sabe? Nós temos aí algumas coisas que precisam acontecer para que Jesus volte, enfim. E nós que começamos a criar expectativas e criar coisas e Jesus de repente vem e será que nós vamos ser aqueles que vão ser pegos de surpresa? Ou será que nós vamos estar aqui, sabe, enchendo os nossos odres? Será que nós estamos aqui, sabe, como prudentes, sabe, como o Samuel usou de exemplo ontem da parábola das virgens? Das virgens. Então, assim, o que será que nós estamos fazendo? Que a gente possa pegar esse exemplo dos fariseus e
analisar, fazer uma autoanálise. Poxa, será que eu estou me comportando com alguma semelhança ao que eles faziam? Porque isso é muito sério, que nós possamos ser, em nome de Jesus, livres disso, e que o Senhor possamos buscar, como a Thalita falou desde o início, um relacionamento tão estreito, tão crescente, para que nós não estejamos nem estacionados, nem regredindo nisso. Regredindo. Mas que a gente possa estar andando em constância, para que quando ele volte, para quando a sua vinda estiver tão próxima, nós possamos ter sensibilidade, nós possamos ter entendimento, para que nós possamos receber o nosso noivo, o nosso amado. E até suportar as tribulações, né? Suportar as tribulações. Porque tudo se intensificaria, e tanto é que na palavra de Deus, eu não me recordo aonde, porque eu não sou muito boa a gravar, ele fala, aqueles que são santos, que se santifiquem mais, e que aqueles que são sujos, que se sujem mais. Então nós que buscamos a santidade, que nós busquemos a ser cada vez mais santos, porque a vinda dele está próxima. Que Deus, em nome de Jesus, você que está ouvindo, que o Senhor possa nos livrar da cegueira espiritual, para que nós possamos ter a sensibilidade, a percepção de Jesus hoje, para que nós possamos caminhar em direção ao propósito, ao caminho que Ele preparou. E é isso. Verdade. Isso, eu falo demais. Não, você fala muito bem. Ai, tão boazinha essa garota. Ai, meu Deus. Miriam, mas flexibiliza. Campanha Miriam, libera a Thalita. Legal. Hashtag libera a Thalita. Ai, meu Deus. Ai, gente, se vocês tiverem dúvidas aí, vai postando, isso, que a gente vai tentando te ajudar. O que a gente não souber, a gente manda o Samuel e o Matheus responder. Eles que se virem. Deixa com ele. Aí eles vão te responder em 5 horas. Mentira. Eles vão mandar um áudio de 10 minutos. O Matheus vai mandar um áudio de 10 minutos. O Samuel vai mandar um texto para tentar explicar. Ai, meu Deus. Mas é exatamente isso que a Ju falou. A gente precisa tomar cuidado pra gente também cooperar com tudo, né, que tá acontecendo. Porque a igreja precisa também cooperar para que Jesus venha. O evangelho precisa ser pregado. Então, a gente precisa estar posicionado da forma correta. Eles não estavam posicionados da forma correta, por isso que eles não conseguiram ver. Então, a crítica que a gente enxerga no outro, não só nos fariseus, mas na vida, no dia a dia, a gente tem que se perguntar. Eu li isso em algum lugar, que eu achei muito legal. Eu li, ouvi, não sei. Se perguntar do quanto daquilo que a gente critica tem na gente. Porque a gente, né? Porque a gente está criticando, assim como a Ju falou, a gente faz uma crítica verdadeira e a gente tem que tomar cuidado e se moldar para que a gente não seja a mesma coisa que a gente está criticando, para que a gente elimine qualquer coisa disso que a gente está criticando na gente. Então isso é muito, muito interessante. A Ju levantou uma coisa muito legal para a gente falar. Para a gente resumir, eu selecionei 4 versículos para a gente resumir aqui o capítulo 10. Queria que você lesse comigo o 14 até o 18. Que Jesus vai dizer assim. Eu nem falei, agora que eu li, eu nem cheguei a falar sobre isso, mas beleza, não tem problema não. Eu vou falar agora que a gente for ler. Diz assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus aqui mais uma vez se apresentando como divino, como um cara que tinha autoridade, né? Um cara que pertence ao Pai, que conhece o Pai conhece ele glorifica o Pai glorifica o Filho, e é uma troca de glorificação que não tem fim, né? Um amor profundo, assim, muito fantástico, que nem cabe na nossa cabeça, né? Não cabe. A dimensão disso. Então, eu ia falar isso numa característica do pastor, do bom pastor, é que ele dá a sua própria vida pelas ovelhas. Jesus vai dizer aqui, não é ninguém que vem tirar minha vida. Não são os fariseus que vão tirar minha vida. Não são os romanos que vão tirar minha vida. Não, sou eu que entrego a minha vida. Eu a dou voluntariamente. Isso é
fantástico também. Demais. Tipo assim, ele tava ali naquela cruz voluntariamente. Ele fez aquilo voluntariamente. Né? Ele não fez aquilo porque, tadinho de Jesus. Pegaram Jesus, poxa, eles eram mais fortes que Jesus e levaram Jesus e tal. Não. Era necessário que acontecesse e ele se dispôs a isso. Colocou voluntariamente isso. Ele era muito poderoso e a gente sabe, a gente vai lendo aqui e sabe o quão poderoso é Jesus. Sim. E se ele não quisesse ser conduzido à cruz, ele tinha aí tinha resolvido anjos, o seu próprio poder, ele tinha muita capacidade de não estar ali se não quisesse. Exatamente. Se colocou, né? Se humilhou, se colocou como servo. E a gente, às vezes, acha que a gente tem muito poder, muita coisa né? No nosso nome, na nossa... E às vezes, e Jesus, tendo tudo, dono de tudo, Senhor de tudo, maior que tudo, se colocou, né, naquele lugar de submissão, de humilhação, de serviço. Então a gente precisa aprender muito também com isso. Muito legal. E aqui Jesus vai falar que ainda tem outras ovelhas, né, fora desse aprisco, que não são desse aprisco, que Jesus traria e faria um só rebanho com um só pastor. Então esse um só pastor é Jesus. Esse um só rebanho, né, a gente acredita, eu acho que a Ju também, não sei, acreditamos que é a igreja como um todo, incluindo judeus e gentios, que essas ovelhas que não são daquele aprisco seriam os gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus, mais fácil. Acho que essa é a melhor definição. Então, os judeus e gentios pertencendo ao mesmo corpo, ao mesmo rebanho, com um só pastor, conduzindo esse gigante rebanho, né? Quer falar, Ju, sobre isso? Não. No Mateus capítulo 15, versículo 24, vai dizer que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, o fato dos gentios serem enxertados aí nesse amor, serem introduzidos nesse rebanho, é uma grande oportunidade de nós reconhecermos com gratidão. Uma vez eu ouvi uma coisa muito relevante, eu não vou fugir disso não. Um rapaz, o Léo Moraes, ele é da onde mesmo? Do Ministério Iluminar. Ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, Israel é muito importante, e o fato de Israel ter caído fez com que nós, os gentios, pudéssemos ser alcançados por Jesus, por Deus. E imagina quando Israel se levantar. Se quando ele caiu... Caraca! Ó, vou confessar uma coisa. Há um tempo atrás eu conversava até com o Mateus, porque a gente sabe que Israel foi o primeiro povo ali que Deus, né, tomou para si, fez Deus daquele povo, para depois, futuramente, tocar as outras nações, os gentios. E eu sou gentia, porque eu não sou Exatamente. Né, não sou de lá. Todos aqueles que não pertencem ao povo de Israel. E eu ficava falando com o Mateus, eu falava pro Mateus, poxa, eu ficava com ciúme, eu tinha um pouquinho de ciúme. De tipo assim, é besteira, mas eu tinha um pouquinho de ciúme. Eu ficava pensando, pô, eu sou ciumenta com as minhas amigas, eu sou ciumenta com a Juliana, tá, gente? Só pra deixar claro. Ela sabe. Mas é um ciúme saudável. Mas assim, eu ficava com um pouquinho de ciúme, e de uns tempos pra cá, eu tenho enxergado e visto a história de Israel, do povo de Israel. Caraca, tem me dado um amor tão grande assim por eles, sabe? Um carinho, não que eles sejam superiores a gente, não. Mas tem me dado um carinho muito, 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 muito grande por eles. Assim, a Ju falou que por causa deles nós fomos alcançados, né? Também. Então, eles são muito importantes para a história da igreja de forma geral. Eles são extremamente importantes, são um povo extremamente importante, né? Se a gente for observar. E é muito valioso. Para Deus, para mim é muito mais, entendeu? Porque Sim. tudo que é importante para Deus, para mim também é. Então, se o povo de Israel é importante para Deus, para mim também vai ser. Sim, a gente participa do mesmo corpo, do mesmo Senhor, mas a gente sabe que eles, poxa, eles têm uma história muito interessante. A Bíblia conta a história do povo de Israel,
do início ao fim a gente vai ver o povo de Israel, os judeus. E isso é muito, muito legal, a gente ter esse olhar especial para eles, saber como é que estão as coisas lá, né? A gente enxergar eles dessa forma, porque também isso aponta para o fim, né? Então, mas a gente não vai entrar em escatologia agora, porque eu nem sei falar sobre isso. Não estou habilitada. Então, para a gente finalizar, eu queria que vocês abrissem comigo no Salmo 23. Samuel também falou disso. Falou? Ah, é? Você é muito Samuel Zete. Eu sou. Aí ontem eu fiquei, tipo assim, vendo o Samuel falar, né? Tipo, poxa. Eu mandei foto pra Juliana com a cara de choro no final, porque a gente vê assim, né, a palavra Jesus soberano. Isso tem falado muito no meu coração nesse tempo. Muito mesmo, assim, a soberania de Deus. Até um adendo assim que eu ia falar antes, eu tinha esquecido, agora me lembrei, eu vou aproveitar que a gente falou disso. Que é uma coisa muito rápida. Tipo, Deus, se a gente for olhar assim, bem simples, Deus tá aqui, ó. E ele tá enxergando tudo. E ele sabe o que é pra fazer, ele sabe, ele não tá com a mão na cabeça pensando, o que eu faço agora? Ou ele não é irresponsável pra fazer as coisas impensadas. Fiz, e agora? Como é que eu vou resolver? Não. Mas a gente tem uma visão muito limitada. Então, o mais inteligente, racional e sábio a se fazer é confiar de fato de que Deus é soberano e entregar tudo a Ele e permitir que Ele conduza todas as coisas. Isso é muito, muito importante. Então, pra gente finalizar, a gente vai ler Salmos, um pedacinho, né? Só 4 versículos. E depois a gente vai para 1 Pedro 5. Em um versículo só. Salmos 23, versículo 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. É muito legal que lá atrás o Senhor já era comparado a um pastor, né? Davi vai falar que o Senhor é o meu pastor. Davi se reconhece como o Senhor que o conduz, que o guarda, que o guia. E é muito legal, assim, a gente pode enxergar Deus de diversas formas, no sentido de Deus é justo, Deus é um juiz, Jesus é um juiz. É justo mesmo, é santo. Mas para aqueles que creem nele, aqueles que são filhos, aqueles que pertencem a ele, aqueles que são fiéis, né? Aqueles que fazem parte dele, do seu corpo, o quanto que ele é amoroso, o quanto que ele é cuidadoso, o quanto que ele também se mostra, né, assim, protetor. Isso é muito legal, muito legal. Jesus é tudo e em todos. Tudo e em todos, é mesmo. Eu tô... essa aqui é a luz do mundo. Conferência. Jesus é tudo e em todos. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, diz assim: E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Então, amém. Então, Jesus é o nosso Supremo Pastor. O Senhor é o nosso pastor. Ou deveria ser, se não é ainda, que seja a partir de agora, que seus olhos sejam abertos, seus ouvidos sejam abertos, que você creia que Jesus é de fato o Senhor e o pastor e que Ele quer nos conduzir para a vida. Ele é o único caminho para a vida, Ele é a vida eterna. Não existe vida fora de Jesus, tá? Então é isso. É isso? Tudo é bem. Isso. Pastor, mestre. Quem canta a música de pastor é a Gabi. A Gabi é demais. Gabi. Beijo, Gabi. Beijo, Azaf. Azaf. Menos pro Lipe, porque o Lipe é muito chato. O Lipe não. Mentira. Tadinho. O Lipe Joado. Mentira, eu gosto do Lipe. Você que não gosta. O Lipe é o cara que mais implica comigo nessa terra. Vocês não têm noção que eu sofro. Pobre Thalita. Pobre Thalita. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês... Não é que vocês tenham dúvida, mas eu espero que vocês possam interagir com a gente, que vocês possam trazer aí coisas que se acenderam aí, que despertaram vocês de alguma forma, algo que saltou aos olhos de vocês, para que a gente possa
caminhar junto nesse estudo. Como eu sempre falo aqui, a intenção desse estudo é que nós venhamos nos aperfeiçoar juntos, que nós venhamos a crescer juntos. Então, não deixe de estudar com a gente, não apenas assista, mas que você possa tirar suas próprias conclusões, que você possa mergulhar de verdade, sabe, no estudo, porque eu acredito que se nós estudamos alguma coisa aqui e somos revelados, você aí, quando a gente juntar isso tudo, vai ser uma grande revelação, vai ser o nosso entendimento vai ser muito mais expandido. Então, que você possa não se limitar, mas buscar junto com a gente, porque estudar sozinho é complicado, mas estudar em conjunto, com amigos, né, se torna até divertido. É o que a gente brinca, né, Thalita? A gente fala muito que a gente fica tensa na hora de transmitir o estudo e tal, mas quando a gente tá junto, a gente brinca, sabe? A gente conduz isso de forma descontraída. Então, que você possa ver em nós, em qualquer um de nós, tanto o Samuca, como o Ruivo, Thalita, como amigos de estudo. E se você tiver alguma dúvida, que você tenha liberdade aí de mandar pra gente, para que a gente possa desenvolver em conjunto. Até porque a gente não sabe tudo, né? A gente sabe muito pouco. Tipo assim, muito pouco. Se a gente for ver, a gente sabe muito pouco. Então a gente também pode aprender com você. Coisas, igual o Mateus sempre fala, cada um tem uma porção de Jesus. Cada um pode contribuir, né, com aquilo que tem a respeito de Jesus. Isso. E a palavra é uma fonte inesgotável. Então, quanto mais você se alimenta, quanto mais você bebe, mais tem aí para ser desfrutado. Isso mesmo. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Queria fazer um apelo aí, vocês que estão assistindo, vocês possam permanecer com a gente no estudo. Queria isso também pedir, Miriam, flexibiliza e libera a Thalita. Miriam. Prefeita. Libera a Thalita. Que isso? Hashtag Juliana é muito boba. Miriam, libera a Thalita. Miriam. Caraca, Juliana, tu tava aí fazendo isso, Juliana. Meu Deus do céu. Isso. Não tem jeito não, gente. Então é isso, pessoal. Você quer que eu ore pra terminar também, Thalita? Não, você que sabe. Não, porque eu não tenho problema em orar. Eu quero deixar isso bem claro. Eu achei que tinha, né? Não, assim, eu não tenho. Eu comecei orando. Posso terminar orando se você quiser. Eu aceito. Se você quiser, você pode orar, então. Não, já falei senão eu não quero toda a glória. Ora você. As pessoas vão... Gente, a gente adora orar. Eu gosto muito de orar, Juliana também, tá, gente? É só uma brincadeira. É só uma brincadeira. Porque eu não gosto muito de orar em público. Porque eu tenho o meu jeito muito pessoal de falar com Jesus e muitas pessoas não entendem. Então, quando eu oro em público, eu tenho que medir um pouco das coisas que eu digo. Eu vou orar igual a Juliana, então, agora, hein? E eu sou sincera. Jesus é meu amigo. Então, quando eu oro, eu também. Do que eu quero, entendeu? Eu também não tenho falo. Formalidade. Mas quando eu tô orando em público, eu respeito aqueles que estão participando da minha oração. Isso aí. Então, eu oro com um dedo de preocupação, entendeu? Porque eu tenho muita intimidade com Jesus e pouca com as pessoas que às vezes estão ouvindo. Ai, meu Deus. Não, então vamos lá. Eu respeito Jesus, não. Mas eu tenho o meu jeito particular de conversar com ele. Isso só aí. Quem é meu amigo mesmo sabe como é o meu jeito. Então, isso é bom, isso é bom. Entendeu? Então vamos lá, beleza? Vamos lá. Boa noite, Jesus. Igual a Ju fala com você. Jesus, muito obrigada pela tua palavra. Jesus, muito obrigada porque o Senhor é bom. Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada porque as escrituras chegaram às nossas mãos. Obrigada pela vida de cada um que cooperou para isso. Jesus, eu oro para que cada palavra que foi falada aqui possa gerar fruto no coração de quem ouviu. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor nos leve ao arrependimento, se for necessário. Espírito Santo, nos corrija, nos alinhe, nos ajuste, sabe? Nos santifica, Senhor, na tua palavra. E eu te peço, Jesus, que o Senhor seja o centro e o fundamento das nossas vidas, que o Senhor seja tudo para nós, que nós sejamos ovelhas que ouvem a tua voz, que são guiadas apenas pela tua voz, e que o Senhor nos conduza em todo tempo, nos guie em todo tempo, nos guarde em todo tempo, que sejamos um contigo, Senhor. Muito obrigada por tudo, Jesus. Eu te entrego
essa aula eu entrego essa aula nas tuas mãos, te peço que seja feita a tua vontade sobre a vida de cada um que está ouvindo. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Espírito Santo, muito obrigada, Pai, por tudo. Nós te amamos. Amém. Amém, amém. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Terça que vem tem mais um pouquinho. Não isso! Perca. Não perca. Tchau! Tchau!